135 no máximo, tem que sair daqui. Pro Marinho vem pra trás. Tá, vem, fica na sala, 735, tem que avisar o Marinho. Ele ficou de falar. Não quer ficar aqui não? Fica pior. Fica melhor aqui, então fica você aqui, fica. São duas? São duas. Então fica aí. Senta aqui no meio. Toca tudo aqui. Eu recebi, eu não te passei não. Eu recebi. Quem passa as informações para mim é um coronel do exército. E já foi colocado aqui de serviço secreto russo. Eu sei, eu falei na época. Esqueci o nome dele aqui. Magela, mas... Maguela. Não. Quer sentar por aqui? Quer sentar por aqui? Tudo bem, entra aí, por favor. Foi uma honra muito grande estar aqui, nós admiramos muito o senhor, estar nessa luta com a questão do Flávio, uma guerra, né, presidente? Uma guerra no Rio de Janeiro. Hoje a gente até recebeu a atualização de um RIF do Frederico, certo? Não chegou o advogado dele, isso não vai parar, daqui a pouco vai ser comigo, daqui a pouco vai ser com o Rodrigo, que é outro colega, vai ser com a Juliana. E o Ministério Público, ele trabalha assim, eu no dia que 16 anos do Rio de Janeiro, já estou acostumada, né? A gente trabalha lá já há um tempo, já sabe como que eles fazem. O modo operante. É uma guerra, o habeas corpus, a questão do foro, que deveria ser uma coisa óbvia, né? Mas não é, porque é o filho do presidente, não é porque é o Flávio, é o filho do presidente da República. E eu trabalhei por 10 meses, fui perseguido de todas as maneiras para conseguir, graças a Deus, ele conseguiu 2 blocos a 1, e outro não faz certeza que a gente vai manter. O Ministério Público perdeu prazo. Perderam o prazo em caso de reclamação. Eles inventaram uma reclamação. E perderam o prazo, na verdade... Tentaram culpar outra pessoa. Tentaram culpar a procuradora aqui. Todo mundo que deu algum parecer favorável se movimentou de alguma forma, que não seja contra, não é favorável, porque ela entende que é o correto. Está com 3 processos administrativos, levantaram minha verificação, só que não encontraram nada. Presidente, vai procurar, não vai achar nada. Graças a Deus, da OAB, então a gente tem o apoio da nossa instituição para trabalhar, então a gente não é perseguido. Nem de todas as pessoas. Perseguido o Vitor, Granado, nós também não gostamos tanto. Tem que respeitar o sigilo da não pode falar. Você é advogado igual um padre confessionário, não é isso? Presidente, lógico, a gente tem que estar na prerrogativa do advogado, mas nós conseguimos que a OAB apoiasse a questão do Vitor e fizesse o habeas corpus, e eles ainda nos permitiram modificar o habeas corpus. E nós conseguimos... Eu consegui fazer da minha maneira e conseguimos também outra vitória no TRF, mas nessa guerra, nessa luta, dessa maneira. Então, e a gente começou a estudar como que se deu a investigação do Flávio, que é uma investigação típica de tudo que a gente levou na vida. Eu já atuei em alguns inquéritos da Funda da Onça, tudo que acontece com o Flávio nunca aconteceu com nenhum parlamentar em nenhum lugar, muito menos no Rio de Janeiro. E a gente descobriu coisas assim, muito graves. Ele chegou à conclusão que o RIF do Flávio foi encomendado. O que acontece é que a gente começou, quando nós ganhamos o HC, e enfim, quando o Flávio passa o caso todo para a gente achou que seria interessante a gente se assenhorar, né? Tá como dizem no Supremo, a gente se assenhorar do processo inteiro. E nós fizemos assim, uma força-tarefa para a gente ter noção de tudo que está acontecendo, não só daquele ponto específico, mas desde o início, que é como a gente costuma trabalhar em qualquer processo. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos um dos PICs e eu comecei a verificar, quando peguei o primeiro RIF, eu vi que havia algumas particularidades que não faziam sentido estarem presentes ali no RIF. Por quê? RIF é o relatório de inteligência financeira que vem aquela listagem toda. PIC é o procedimento do Ministério Público para investigar. O PIC é a investigação do Ministério Público. E aí eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui,
porque o relatório de inteligência, ele é formado, né, do COAF, ele é informado por alguns sistemas de informação, especialmente pelo SIS-COAF, que é um sistema que vários órgãos, né, bancos, lojas, enfim, várias instituições têm que informar o COAF, e aí, a partir disso, eles chegam à conclusão de que existe movimentação atípica que não necessariamente é ilegal. E eles fazem uma análise junto à Receita Federal para saber se aquela movimentação é ilegal ou apenas atípica. Porque, por exemplo, se eu comprar amanhã um imóvel de 5 milhões de reais, é atípico. Mas pode ser que seja legal, porque eu posso ter recebido honorários, enfim. E aí a Receita e o COAF fazem essa análise, né? Só que eles têm determinados, eles declaram quais são os sistemas de informação deles, e algumas informações que eu encontrei no RIF, eu falei, não são informações. A grande coisa é que o RIF, ele pode ser espontâneo, feito espontaneamente pelo COAF, ou encomendado pelo Ministério Público. Só que esse RIF da Furna da Onça, que tem aqueles 22 núcleos, em que o Queiroz aparece pela primeira vez, esse RIF é declaradamente um RIF espontâneo feito pelo COAF. Bom, primeiro que o COAF não faz espontaneamente um RIF com 22 gabinetes da forma que fez. Eles nem eram algo, o Flávio nem era. Não, era tudo por conta de uma outra operação, que era a cadeia velha, e aí havia alguns deputados, então não fazia sentido aquele RIF estar daquela forma que estava. Eu comecei a pesquisar, a gente tem assim a sorte na vida de ser muito, de conhecer muita gente, poder, quando a gente ignora algum assunto, a gente acaba pesquisando o assunto com as pessoas que podem nos informar. E eu achei que o RIF fosse errado, e eu fui me informar se realmente o RIF estava errado, se aquele RIF realmente não era um RIF diferente do que ele deveria ser. E aí o que eu percebi? Que de fato aquele RIF não é um RIF espontâneo, feito pelo COAF, e que existem informações, por exemplo, tem uma informação no item 81, se não me engano, 80, 81, que fala o seguinte, Fabrício Queiroz, foram avaliadas 2 mídias em que se percebe que Fabrício Queiroz é motorista do deputado Flávio Bolsonaro. Não RIF fala de mídia. Não existe sistema de informação para informar isso. Não existe. Mas a gente trabalhava eu falei, essa informação. não, isso está errado. Um relatório, isso com certeza absoluta está errado. Enfim, e a gente é muito obsessiva com as coisas que a gente faz. Então não é pode, a gente ficou você não dorme, não? absolutamente. Eu descubro alguma coisa. A gente ficou absolutamente voltada para isso. Eu posso dormir na sua e casa, aí eu sofreu muita atenção. Aí o que eu descobri? Muita maldade, entendeu? Aí o que a gente, com essas pesquisas que eu venho fazendo, acho que é 1 mês e meio, né, Luciana? Por aí. O que eu descobri? É complicado para uma pessoa que é advogada de defesa, né, falar, imputar conduta criminosa a outras pessoas, mas assim, pelos nossos clientes a gente faz qualquer coisa, não tem problema algum. E o que nós descobrimos? Que existe dentro da Receita Federal, especificamente no COGER, no COPEI, né, na Corregedoria e na pesquisa e inteligência, que são pelo que eu entendi até agora, são 2 faces da mesma moeda, né? A Corregedoria funciona para dentro e a inteligência funciona para fora. Existe uma organização, que hoje eu entendo ser uma organização criminosa, que tem o objetivo de destruir desafetos e inimigos. Quem são os desafetos e inimigos? Quem eles elegerem, ou politicamente, ou por questões financeiras. Eu cheguei a verificar que existe um deles, que eu não tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo, mas me parece que tem uma casa na Gávea, eu já tenho até foto da casa, uma casa que vale 15 milhões, alguma coisa assim, enfim. A gente contou tudo isso. E aí eu consegui verificar o seguinte, que todas as vezes que se tentou denunciar essa organização,
outros órgãos, não os órgãos da inteiros, Receita, tá? presidente? Mas está falando de especificamente, são pessoas que estão lá há 14, 15 anos, né? Que se revezam, e aí eles têm uma blindagem de diversas instituições. Que instituições? Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, um procurador específico que hoje ocupa um cargo de chefia, ele é chefe, substituto da Procuradoria da República no Rio de Janeiro. Tem muita história da demissão para poder eles poderem entender, senão vou contar, mas tem CGU, tem AGU, tem todo, imagina, é como se eles aparelharam a República para poder fazer esse tipo de coisa. É basicamente o seguinte, os senhores estão sendo atacados pelo quinto escalão. É uma coisa inacreditável. Porque eles têm acesso a essas informações da sua vida inteira, dos seus assessores, Não é? Eles olham o que interessa e vão lançando para a imprensa. Hoje o que apareceu do Fred, que fala dos valores que ele recebeu dos Estados Unidos, da Cristina Boni, isso inclusive tudo é a gente legal, recebeu isso agora, no final do dia, que eu pedi a advogada para poder atualizar o pique do Flávio. Eu falei assim, que matéria é essa no Globo? O que eles fazem? Eles lançam para a imprensa e depois disponibilizam para a defesa. Né? Aí veio para a gente, está no meu celular, deixei meu celular lá fora e mostra. Aí, a pirâmide sobre a vida do Frederico Assef. O que o Riff e o Fred está fazendo no pique do Flávio? Ele não é investigado, ele não guarda a relação da questão do Frederico ter recebido honorário, se trabalhou, lavou dinheiro, isso não tem nada a ver com a investigação do Flávio, entendeu, presidente? São coisas completamente diferentes. E aí? Ele trazem, eu tenho certeza que eles vão no seu Fred por alguma coisa. Ele traz, se bobear a gente também, não tem problema. Eu entendo o seguinte, a gente não pode ter receio do que vai acontecer com a gente, das consequências. Não dá para ter covardia se você está atuando numa defesa, especialmente nessa defesa. Então, acredito até que se isso aqui vier à tona, a gente vai ser bastante atacada, mas francamente eu pouco me importo. O que acontece? Eu juntei aqui, eu fiz um pedido, general, especialmente para o GSI, porque é um pedido de averiguação dos sistemas de inteligência que atendem à Receita Federal, mas o pedido a averiguação precisa ser feita pelo CERF. Quando vocês pediram? Não estou pedindo nada, estou trazendo hoje. Estou comendo mostra. Não, de forma alguma. Por quê? Porque também tem uma verificação. Eu jamais comeria mostra em relação a uma situação dessa. Deles é invisível, ainda tem isso. O que eu descobri aqui, gente? Olha só o que eles fazem. Eles instauram a investigação, seja lá como for. Tem duas formas em especial. Ou por meio desses rifles simulados, né, criados, que eles dizem que é espontâneo e não é, ou por denúncia anônima. Então, internamente, para a corregedoria, eles fazem denúncia anônima, externamente, eles vêm com essa história de rifle, tá? E aí, quando você pega ou a denúncia anônima e começa a investigação, ou o RIF, por conta do RIF você começa a investigação, eles já começam a ter providências muito rápidas. No caso, por exemplo, do Flávio, no caso da Furna da Onça, vocês devem se lembrar que teve uma reportagem da Folha de São Paulo, depois veio um advogado e noticiou o crime por conta dos imóveis do Flávio. Logo em seguida, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro começou a investigar. Isso não é o modus operandi do Ministério Público, a gente conhece, eles não levariam nem em consideração o negócio dele. A minha tese é que eles fizeram a encomenda disso tudo, tá? E aí, como é que essas pessoas trabalham? Eles têm, todo funcionário da Receita pode acessar esses sistemas e cada um, conforme a sua hierarquia, a escala de hierarquia, tem uma possibilidade maior de acesso normal. Essas pessoas, até agora eu sei de 4 ou 5 pessoas, eles encomendaram uma senha que torna indetectável o acesso feito por eles. Tá? Senha master, né? Senha master. Eles chamam de manto da invisibilidade. E aí, para você, e por que isso é importante para o caso do Flávio? Primeiro que o modus operandi é igual, tanto para a corregedoria quanto para a inteligência, eles fazem a mesma coisa, só que se a gente conseguir provar que eles fizeram toda essa apuração e só depois
eles vieram com esse riff espontâneo e por meio dessas senhas invisíveis a gente consegue a nulidade do riff. Que na verdade, como é A que gente a investigação do Flávio? porque é Brota o tudo riff. ilícito. Não fiz de encaminhamento, não tem nada. Aí, quando eu vi isso, eu mando um e-mail. Eu falei assim, como que foi para eu? Eu quero um encaminhamento. Não, doutora, porque a gente trabalha assim. Não, a gente trabalha assim não. Como que o riff do Flávio Não mandou existe. um belo dia no Ministério Público? Aí eu começo a dizer, pô, Luciana, porque eu sou pessoa não grata da instituição do MP, claro, porque eu trabalho para desfazer essas ilegalidades, né? Que é todo dia. O Flávio teve uma proporção maior, mas isso não é isolado. Então, quando eu comecei a dizer, pô, perceberam isso. Aí não tem, na verdade, aparece um riff do nada do Flávio e começa a celebrar na vida dele, buscar apreensão, prisão de Queiroz, do nada. Na verdade, é que eles agem assim, só que em relação ao Flávio, é um excesso. Então, o que eu tenho? Eu não tenho uma prova de que foi feito isso com o Flávio. A gente quer Qual é a prova, prova verdade. possível de ser produzida? O SERPRO, ele produz um relatório, eu até trouxe um aqui de exemplo, que é uma apuração especial. Chama Apuração Especial do SERPRO. O SERPRO consegue levantar todos os acessos que foram feitos antes do início da investigação. Chama Apuração Especial do SERPRO. Segundo o que me informaram, a primeira pessoa que tentou fazer isso, que é uma pessoa, foi um sujeito, que eu até coloco algumas coisas aqui para que fique mais fácil de compreender, o funcionário da Receita, que começou a falar o seguinte, olha só, eu faço o que você está pedindo desde que você me mande um ofício determinando. E a partir daí foi feita uma perseguição, ele foi demitido efetivamente. Quando ele foi demitido, ele começa a tentar divulgar e denunciar esse esquema. Não só porque ele trabalhava já no tal do SCOR 07, que é o escritório da Corregedoria 07, que é quem faz todo esse esquema, né? Então, eles levam um ano para conseguir essa apuração. Porque se você consegue essa apuração, você consegue perceber que muito antes do que eles declaram, o Eduardo em especial, eles dizem ter começado a investigação por meio de uma denúncia anônima, e eles não começam. A gente vê pela apuração especial dele que o acesso um ano antes eles já estavam pesquisando. E eles não pesquisam pouca coisa. Eles pesquisam. Não é interessante ter um funcionário. Eles pesquisam todas as bases. Isso é rotineiro. A quantidade de base que eles pesquisam. São bases que eu não conseguia, que eu não sabia, nem que eu não sabia nem que existia. Isso é de uma pessoa qualquer. Aí a base é o que ele consegue acessar a senha dele. Ele consegue ver de imóveis, a compra de navio, a compra de ele. Essa pessoa, por um relatório simples, por um relatório que qualquer advogado pediria, esses acessos não aparecem. Se você pede a apuração especial do SERPRO, aparecem todos esses acessos que foram feitos, ou seja, você demonstra que não houve uma investigação como deveria ser feita, é uma investigação completamente ilegal, inconstitucional e passível de nulidade de todos os pontos. Todos os pontos a gente consegue anular, entende? Então, nesse caso aqui que eu trouxe, eu trago aqui, eu mostro exatamente o que acontece no caso desse. Foi feita uma denúncia sobre isso. 4 funcionários da Receita que foram alvos dessas pessoas, eles pedem ao Sindicato dos Auditores Fiscais, eles fazem uma representação. A partir dessa representação, o sindicato quer expulsar essas pessoas, esses 4 auditores, esses 5 auditores, do sindicato. Eles só queriam expulsão do sindicato por conta das condutas ilícitas. Fica provado por A mais B que eles praticam esse crime, um crime atrás do outro, né? De acessos ilegais, de perseguição, de destruição de inimigos. A partir do momento que eles fazem isso, o procurador da República no Rio de Janeiro me faz uma ameaça ao Sindifisco, determinando, ele fala que é uma recomendação, não é uma recomendação. Ele determina, ele exige que o Sindifisco pare a investigação. Não só essa investigação, mas qualquer investigação feita contra a Corregedoria. Essa parte aqui é mais assim, sob pena deles responderem. Aqui, ensejará se não parar.
uma recomendação, mas se não parar com a investigação imediatamente contra essa cúpula da Receita, ensejará o ajuizamento de medidas judiciais cabíveis no sentido de sua imposição e de promoção de responsabilidade pelas violações da lei, que venham a ser identificados pelos danos morais, o Procurador da República falou de dano moral, causados à coletividade, inclusive pessoalmente contra os responsáveis pelas apurações indevidas levadas a efeito pelo Sindifisco, que é o sindicato que está exatamente lá para coibir isso, contra servidores lotados e órgãos da Corredoria. Não é para fazer essa e nenhuma outra futuramente. Aí, basicamente, aí depois disso, a AGU ingressa com uma ação contra o Sindifisco, o juiz aqui de Brasília determina que a União saia do polo ativo e determina também a incompetência, porque é um absurdo isso, e a CGU também faz uma representação contra eles. Né? Então, assim, é o seguinte, qualquer pessoa que tente chegar a esse grupo é perseguida por todos os lados. De quando é essa peça? A manifestação do procurador, achei de novembro do ano passado. Tem os 4 auditores? Os auditores todos estão, tem tudo aqui. A gente tem uma sentença do Itagiba, inclusive, do Itagiba da Jaca Preta, que é o tio do advogado do Queiroz, né? E ele determinou uma apuração especial do certo, e lá ele consegue detectar essas senhas invisíveis. Ele não consegue só isso, ele consegue demonstrar que essas pessoas conseguem colocar dados falsos em computador. A sentença dele está aí, a sentença diz que a perícia constatou que os dados foram inseridos posteriormente à apreensão do computador. Então, o que a gente gostaria, assim, para resumir também, para também não tomar o tempo de vocês, que é precioso. A gente gostaria que essa apuração do certo em relação ao Flávio, a esposa do Flávio, nós não temos procuração para isso, mas eu acredito que dos irmãos, da família toda do Flávio, deveria ser feita para saber, para mostrar quem são os... Porque a partir do momento que a gente tem essa apuração, uma dessa aqui, do Flávio, a gente consegue pedir a anulidade disso tudo. E a gente não consegue pedir a anulidade só do caso do Flávio, porque vai ter um impacto, na verdade. A grande questão podem falar o seguinte, que o presidente da República está querendo se utilizar da estrutura da presidência para defender o filho. Só que esse caso aqui, isso que a gente descobriu, pode beneficiar de uma forma ou de outra todas as pessoas que foram atacadas. Então não dá para dizer que é uma coisa partidária, ideológica. Eles têm a atuação do GSI. Não, está aqui, eu peguei aqui Então, e com isso a gente consegue anular a fórmula da onça de um modo geral. É complicado. A outra opção seria uma reclamação no Supremo, quando foi julgado aquele recurso, no sentido de que poderia começar a investigação. Os advogados da fórmula da onça, os deputados, estão trabalhando? Não, ninguém tem noção. Para se defender? Não, ninguém tem noção disso aqui. O bom culpado da fórmula da onça, etc., é o Flávio. É verdade, é isso. Não é que ele é o maior culpado, ele é o único culpado. Os demais deputados estão tranquilos. Aquele de 49 milhões ele representa a lei. Ele é não, cada um tem para mim. Você sabe dizer se tem alguma coisa contra mim? Não sei, presidente. Eu não sei se tem alguma coisa contra o senhor, não sou advogado do senhor. Olha que loucura. E aí tudo que eu estudei do Flávio, os imóveis do Flávio e tudo mais, acho que não tem nada. Eles reclamam que a gente não entra no mérito, mas a gente não tem que entrar no mérito agora. Por quê? Porque o processo é totalmente ilegal. Hoje não é denúncia. O processo é ilegal. A gente vacinar o MP do que a gente tem, eu vou dar margem para eles contra-atacar. Eles não têm a menor noção que a gente sabe disso. Qual seria outra opção que a gente poderia fazer sem ser através da GSI? Eu entrar com uma reclamação no Supremo, porque a forma em tese do relator é Gilmar Mendes. É temerário. Eu não sei a relação que ele tem com essas pessoas. Eu já não entendi mais nada, tá? Eu não sei. Eu acho que ele vai definir. Não tem como não definir. Mas eu acho que ele vai definir. Mas a gente precisa de uma apuração especial do certo para dizer o seguinte, olha, pode começar sim uma investigação através de relatórios às 24, mas de formas, as comunicações são formais, transparentes, não é você mandar por e-mail, tem comunicação no e-mail para a Receita direto do MP com a Receita Federal sem passar pelo Judiciário. Não, e o que é mais curioso é o seguinte, depois que começaram, essa é a terceira ou quarta apuração especial que se consegue. Eles começaram a tentar, depois da decisão do Supremo, dizendo que eles podem
conversar, né? Os órgãos de controle podem conversar entre eles, só que tem que ser tudo formalizado, porque precisa haver um controle posterior. Eu juntei aqui uma informação da Corregedoria, da Receita Federal, dizendo o seguinte, que não é necessária a formalização, porque depois, com a instauração de PAD, qualquer irregularidade fica suprida. Imagina isso. Ontem eles fizeram a proeza de ontem, provavelmente estão desconfiados, tá? Eu acredito que eles já possam estar desconfiados. Porque ontem saiu uma publicação, curiosamente, ou seja, o dia que a gente estava se preparando para vir para Brasília, que eu estou falando isso com o Flávio há um tempo, mas a gente estava levantando esses bons judiciais de apuração especial que realmente constatam, em todas essas decisões aqui, tá? Que constatam que eles invadem a senha mesmo de outras pessoas que sofreram, o juiz readmitindo um funcionário público porque viu que foi de uma forma ilícita, o modus operandi deles, a gente está falando de 14 anos. E agora, curiosamente, saiu uma publicação ontem dizendo, olha, como se fosse um compliance, né, Juliana? Não, eles instituíram um compliance na Receita Federal. Quem controla? Quem controla são essas pessoas. Pessoal, agora você vai pesquisar de forma transparente. E eu vou ver isso. Não, eu sou sai de lá. E o que acontece? A gente precisa que isso seja feito o quanto antes. Por quê? A nossa impressão é que o Flávio não vai parar de apanhar. Não vai. Hoje vai advogar dele. Não vai. Eu dou 2 meses para começar com ele. Não vai parar de apanhar. E um negócio desse é complicado. Eu entendo o grau de problema que isso pode trazer. Por quê? Porque isso é a Receita Federal do Brasil. É a Corregedoria da Receita Federal do Brasil. Eles estão lá há 14 anos, eles mudam, tem um substituto, aí eles fazem aquele sistema de rodízio para ter. Isso aí explica a roubalheira 20 anos, né? Roubalheira. Isso explica. Isso explica. Isso explica Bem, tudo. essa questão já foi judicializada em algum momento? Não. A gente está tendo muita cautela. Eu não faço nada sem falar. Tem que haver uma análise antes, entendeu, presidente? contundente se há alguma realmente robusta essa questão desses 4 auditores. Se realmente foi barrada pelo Ministério Público. Porque esse é o caminho correto de averiguar alguma possível vulnerabilidade ali. O que circula realmente é a promiscuidade entre MP e Receita desde o começo. E não é apenas o COPEI, é o SPEI na ponta. O SPEI, com são certeza, sempre os exatamente. mesmos do Brasil. Não O é que nenhuma bate, novidade, né? nenhuma novidade. O que bate na questão do e-mail, que já é sempre levantado com a quebra do sigilo bancário. Exatamente. Isso é bastante robusto, qualquer que seja o ministro do STF, ele vai abraçar essa causa. Nessa questão. Desculpa, abraça sim. Olha só, o Flávio me falou para eu não fazer isso, que ele acha que tem que Mas Não, deixa eu nesse te momento dizer, é isso questão já foi política. levado ao STF por uma das vítimas. Ele sempre pega uma unidade ali da questão do RIF. RIF. Se você, estou colocando a parte da prova do RIF. Tá. E 3 ministros do STF já tiveram esse problema com a Receita no eles fazem com mesmo local. O próprio Gilmar Mendes. Sim. Se vier pela via do GSI, não é a mais correta. Por quê? Porque são dados diferentes de inteligência. Dados ordinários, nós estamos numa celeuma, a inteligência está sendo atacada, o STF não está num bom momento para isso. Mas esses são dados fiscais e bancários que eles vão colocar como sigilo. Então o GSI não vai ter acesso por uma barreira da própria Ministério da Economia e o próprio ministro Paulo Guedes não vai poder estar do lado. Politicamente, o general Heleno vai ser crucificado como pessoalidade em prol do Flávio Bolsonaro, está provocando essa questão em prol do processo. Eu acredito que não seja o melhor caminho. Legal, tem lei específica Mesmo para com isso. previsão legal. Nesse juízo de exceção que está tendo da STF agora, previsão legal não quer dizer nada. A gente obteve uma Então, informação a gente que o tem que- Gilmar Mendes ele é intimamente ligado ao chefe da Receita, tá? Que ele pode ser um tiro no pé. Então, Isso. exatamente. Então, A gente tem essa informação. tem que perquerir o lado bastante robusto que não venha a dar qualquer tipo de evidência contrária para que não se dê uma decisão de nulidade. Porque a questão é o RIF inteiro, está se perquirindo. Aí vem todas as partes dos requisitos. Né? A pessoalidade em cima do Flávio, o dever da obrigatoriedade da ação penal, que nenhum dos outros, 50 vezes mais, são diligências para não dar juízos conflitantes, só do Flávio que anda. Se alguém está com problema... Mas o que é? Aí corta. Mas o que Exato. Tem acontece? que O que a saber gente está lidar. pedindo para o GSI não é a nulidade. A gente Não, não vocês a vão gente querer só quer a nulidade correção. Sim, A gente só quer a correção. Vocês estão querendo para o SERPRO, A gente só... mas vinculado a um dado de receita. O SERPRO vai dar, não, esse dado é fechado, é de sigilo fiscal e bancário, nas próprias legislações de inteligência, colocam que de investigação criminal e sigilo bancário e fiscal eles não podem entrar.
Não estou querendo te ajudar no caminho, porque eu entendo que vocês estão no caminho de tem demonstrar uma unidade devida, que esse é o ponto nodal da Não, questão. mas a gente tem procuração das pessoas para pedir isso. A pessoa, o sigilo, é para resguardar. Colocar que vai acionar um ministério palaciano Sim. para fazer uma provocação para uma questão concreta judicial em cima do Flávio, Já tem que um não ano vai de ter CPF. sucesso. Você acha? Tenho certeza. Você acha que se fizer a apuração especial do CEP não vai Porque a custar? inteligência, já assim, não pode ter acesso a esses dados de quebra de sigilo bancário e fiscal da Receita. Tem que vir de dentro da Saiu a Receita. determinação do CEP. agora, reforçando, a gente já não tinha. E agora saiu a Não, mas ela fala, é que determinação. deu da O ministro Paulo Guedes Receita. O que a gente quer alterou o COPEI. Alterou o COPEI, não sei se está vinculado a partir de agora. Tem que verificar com calma as pessoas que estão ali tentando fazer alguma coisa. Porque quem era o espelho dessa época, e eu conheço, realmente estava fazendo esse trabalho que A vocês estão nomeação do falando. presidente, Quem como é é? que tira 4 chefes que estão lá há 14 anos sem motivação? Tirar um, O atual corregedor da Receita Federal, que é o Barros, pode ser? O secretário da Receita é um cara muito bom. Bacana. Ele não está vinculado. Ele é, Dá pra ele é conversar bacana. aí. O Tostes, Cara o que sério. eu soube, presidente, é que o Tostes, ele é uma ótima pessoa. Ele não faz parte desse esquema. Mas o corregedor, salvo engano... o Esposel. Não, o Esposel é lá embaixo, lá no Rio, Mas, no Escola 07. O Barros, ele não apenas, assim, com todo respeito, eu estou falando isso, assim, não quero ser leviana de apontar o dedo para alguém, mas pelo que eu já verifiquei, essa denúncia inteira, uma denúncia semelhante a essa, foi enviada para ele e ele simplesmente não fez Pedindo para nada. apurar. E ele aqui. O negócio é o A seguinte, corregedoria tá se a pra apurar, corregedoria, nunca você teve. mostra para a Nunca corregedoria teve. da Receita Federal que um grupo de pessoas, um dos escritórios de corregedoria está praticando ilícitos recorrentemente para destruir pessoas e reputações, e o corregedor da Receita simplesmente se cala, não apenas se cala, como em relação ao sindifisco, ele ameaça o sindifisco. Cadê a manifestação Ele está prevaricando, a prevaricação dele é incontestável. Se ele não estivesse permanecendo nessa posição que ele está, se ele não permanecer na posição que ele está, é possível fazer essa averiguação. Eu entendo que Esse difícil acabou sendo coagido pelo que vocês estão relatando. Tá aqui. Foi travado pelo Ministério foi Público. totalmente travado. É o mesmo pessoal, está com a mesma vontade de apurar essa questão? O sindifisco? Isso. Vocês Não tiveram apenas... algum contato ali? Eu tenho aqui eu tenho o relatório do Conselho de Árbitros do Sindifisco mostrando item por item das irregularidades que essas pessoas praticam e indicando que eles sejam excluídos dos quadros do Sindifisco. E aí, a partir dessa manifestação do Sindifisco, o Procurador da República do Rio de Janeiro vai para cima do Sindifisco e ameaça o Sindifisco dizendo: se vocês continuarem investigando a corregedoria, vocês vão ser processados, inclusive, pessoalmente. O que ele fez? Como é que a gente pode dizer que essa pessoa não está em conluio? Inclusive, nós temos, eu não coloquei aqui, mas eu já tenho algumas outras decisões ou manifestações desse mesmo Procurador da República fazendo a mesma coisa em outras situações, demonstrando por A mais B que ele está passando panos quentes em cima das ilegalidades praticadas por esse grupo. Essa aqui é a manifestação do procurador como levou. Essa é a manifestação do procurador, que foi agora em novembro. Em 16 anos de militância, eu Tá? nunca vi. Ele ameaça o procurador, depois entra a AGU e me faz uma inicial com 61 laudas, francamente, 61 laudas, a AGU. A AGU não tem tempo para fazer isso. A gente que é advogada privada, é difícil fazer uma peça grande, aí vem o juiz e o juiz demonstra a ilegalidade do que está sendo feito, e aí no final vem a CGU e faz a mesma coisa. Detalhe que eu tenho aqui, uma das vítimas manda um e-mail para o Barros. A CGU defende a corregedoria da Receita.
defende, e aí o juiz fala assim, olha, isso que vocês estão falando, a união não tem que ser polo ativo nisso, exclui a união. Não é que defende a corregedoria, não é a corregedoria, Então houve uma são lei que essas foi extinta. pessoas. Foi extinta. Foi extinta. Os pareceres da AGU. Tá tudo Tem aqui. também o assim, O parecer veio a manifestação da AGU, né, veio a inicial feita pela AGU, e o juiz falou assim, olha, a AGU não tem que se meter nisso, isso é uma questão privada dessas pessoas. Eu nunca vi a AGU se meter Não em houve questão grau de privada. recurso, Não, nem necessário, segundo grau. até onde eu É um saiba. absurdo, eles inventam isso exatamente. Eles pra inventam todo. Eles têm todo o aparato nas mãos deles. Então eles não são investigados pela Procuradoria, a Corregedoria está fechada com eles, eles fazem o que eles querem há 14 anos e está tudo certo. Quem assina pela AGU, advogado Viu? da União? Não, lá de é baixo. um- Primeira instância. Eu não sei se você viu, presidente, há um tempo atrás uma matéria que eles fizeram uma relação de todos os assessores, já é o primeiro mandato. Quando eu li aquilo, Comigo? mas Fizeram, eu tenho- foi sabe, a imprensa que tudo- foi lá, pegou minha relação de 89 e 90, e como dos funcionários vereadores. de todo mundo, desde Só que estão em cima do caso, foi a mesma coisa. Então, deixando- igual, é a mesma coisa, você vê que é o mesmo Responsabilidade, medo, se sabe, debruçar detalhes da e ver vida. o caminho das Rifle conversas do não pode Frederico estar que ali. chegou no Isso aqui é só. fraturou a relação da investigação do Flávio com o Frederico. Com calma. Não se pode. Investigar o Frederico. Não faz Depois isso. vai dar- O advogado, hoje é Tem que matéria do renovar isso Jornal aqui no juízo Nacional, correto. é o advogado do presidente, é o advogado do A gente Flávio. acha que Eles tentaram fazer isso comigo, eles Construir. tentaram, só que eles não conseguiram. A gente tem Construir, né? 4 operações já O que no que eu- Ministério Público Federal. Tem uma A gente sugestão fala que a gente trabalho em poderia, relação não a é que a isso. gente Vocês fez trabalho correto, se não, vocês não fazer essa vontade não. Entendeu? Tá nominado os quatro, Pirâmide, né? São de o Brasília. Fred, com a esposa, as filhas dele, quanto transferiu. Isso não é relatório normal de quadro. É isso. E outra coisa. Toca mil certo. Vamos dar já, vamos ver a investigadora. Olha, aquele lavou dinheiro, recebeu, não trabalho. O que isso tem a ver com a investigação? Não faz nada. Tem indícios de crime que instalam no procedimento próprio, que a competência não vai no Rio de Janeiro. As empresas não vão no Rio de Janeiro. Ele não fez capacitivas no Rio de Janeiro. Ele não tem a base dele de trabalho, o labor dele no Exército do Rio de Janeiro. Não, isso é no Rio de Janeiro. Me fala por que o Fred vai ser investigado no Rio de Janeiro? Investigado por quê, Fred? Porque o Hugo apareceu rifles contando por lavagem de dinheiro, organização criminosa. Sabe assim, que pagou juro. Mexe para Queiroz, qual o problema de juro? Me fala qual o problema de pegar o mesmo juro. Não, mas a mulher hoje protagonizou, tem um escândalo no Globo. O Fred pagou, Foi específico, pagou que como? DOC, dinheiro, Porque tem um risco Transferência bancária pro médico. Sim, qualquer um. Zero. Esse Tem o foi Transferiu. Aí o que o acontece? RIF aberto, que Apareceu era um risco de Que transferência aparece ao médico, porque ele pagou lá, como é que a gente pagou faz? lá, O Ministério dele, Público do paga Estado o do que Rio de quiser, Janeiro a gente fizer tudo Ele do diz O mesmo. isso. RIF espontâneo. E Fala, é o RIF eles espontâneo. falam que isso é uma Ele diz que é um risco movimentação, mas ninguém começa a varrer a vida Eu dele. acho. Ele recebeu Levanta, 14 você milhões de é uma reais. peça. Sabe, isso tá no vídeo, Flávio. deve ser empresa mulher dele. É a agenda dele, exatamente. Aí, trouxe junto dos Estados Unidos que ele transferiu a conta dele, tá tudo lá. Isso tem que ser matéria. Tem negócio com vários ministérios O que que antes. acontece? Não é agora, não é comigo. Mas Inclusive, o meu, pelo esquecimento do meu governo, caiu o contrato do governo. Devia aumentar, né? É, lógico, Eu lógico. estava com isso, Pois é. depois. E, Isso vem em de seguida. qualquer forma, ainda que tivesse isso, que eu não vejo no mundo, sinceramente, por que isso estaria na investigação do Flávio? Qual é a relação da conduta do advogado dele com a empresa dele com o Flávio Porque ele estava interessado de fato naquelas naquelas outras pessoas ali. Depois, Quando aparece o nome do Queiroz ligado ao Flávio, a minha tese é a quem seguinte: milita no Rio de quando Janeiro há perceber 16 o anos. potencial do presidente ser É a modelo constituiu um e advogado saber imediatamente. que Fred, eles estão há 14 na época, 12 anos Hoje, ali, inseridos naquele contexto, né? E relator como falou a desse nova final, guerra da campanha do presidente da de baixa informação. corrupção, O o que Aras eles não devem apresentou imaginar? os despachar A gente tem que ir nesse o caminho procurador geral, construir. ótimo, por sinal. E acho que está acontecendo. Só que se a gente Olha, conseguir presidente, vou falar uma fazer coisa. isso aqui, Que acerto. Eu era uma pessoa séria, a uma gente pessoa ali firme, entrega uma promessa em homem de coragem. E eu contei algumas coisas para ele. Mares. você conversou com ela? Conversei com ela, Mares, fui despachar. E contei para ele como é o bom julgamento do Flávio de Janeiro. Cuidado com o chão. Ia para trás. de organização Eu não sabia que era Por quê? nessa extensão. Ele de Barrador, que foi professor do Flávio, né? Do Barrador Paulo, já está cheio de procedimento na corregedoria. Aliás, hoje, Humberto Martins instaurou o pai contra ele.
que um amigo dele foi preso e eles tinham uma empresa que nunca funcionou, que ele achou que fosse. Ele é escritor, ele escreve livro, que fosse ganhar uma entrevista, que nunca funcionou. Mas sempre, quando decidiu a questão do Flávio, o último voto foi o voto que a mulher de ofício, que deu no ao registro civil para a CTJ, que o Ara já falou aqui que ele quer anular tudo mesmo, já foi despachado. E você tem voto dele. Achei que procedimento. Que identifica essas vezes. Ele é doutor. Não existe. Ele pode doutor, não existe. Não tem. E é por isso que eu te pode quem fez isso aqui. É claro que eu fiz 10 meses da minha vida, eu não gosto de despachar isso. Ele tem maior carinho, eu falei assim, olha, eu estava aqui fazendo com um aluno, eu nunca vi isso na minha vida, isso é uma maldade. Despachar, deu uma foto com a chama dele, conversou, desembargadora, por favor. Tentaram mudar o Ministério Público Federal ser favorável. Eu acho que não existe o final de porque, por exemplo, eu não tenho nada, eu atingi moralmente. Sim, não tenho nada, sabe pra quê? O último imóvel eu comprei em 2011. Uma boa. O Estado próprio, para a Polícia Federal, agora está andando E o demais. Flávio, a gente tem a difusão aqui, ele está aqui, ele é muito querido no Essa é a Tribunal de diferença. Justiça. Assim, eu tenho as dificuldades com o Ministério Público, mas isso começa, as coisas acontecem. As pessoas querem estar perto dele. E o Flávio tem uma magia, ele é uma profissional talentosa, ele é ele é um menino muito simples, né? Ele é habilidoso. Aí eu não sei que Olha, a cara que ele é, eu fico admirado, ele está em pé ainda. Está em pé. Ele fala assim pra mim, porque assim, vão passando coisas boas, eu não sei o que eu estou passando pra ele, tempo real. Eu acho que foi na hora que nada, sem autorização dele. Isso são coisas que chamam muito delicado. Então ele realmente foi, acho que foi naquele momento. Fica preocupado. É impressionante, tudo bem, mas vai ser problema. É impressionante. Chegar a esse Porque eu sempre digo a todos, aqui todo dia eu não quero ser ao resultado da frase de acontece e da mulher. outra possibilidade de caminhar Do certo. O que eu acho que eu assim, humildemente, uma sugestão. Muita essa muita essa comissão. Bota todo mundo na comissão. A gente não pode fazer isso. O vice assumindo, ele já chamou essa lá, pessoa, uma das pessoas, das minhas fontes, com você, você vice, o governador. Depois ele vai fazer, vai se aproximar, ele entende que você não é mulher, mas ele entende que não tá. Advogada, e a mulher de dessas pessoas demitidas. Quem mandou um e-mail para o Barros, que é o corregedor geral da Receita Federal, e o Barros não respondeu, então o que ela fez? Ela fez uma notificação do justiça judicial, ou seja, não tem como dizer que não recebeu. Ele recebeu a denúncia de tudo que os 407 faz. Os códigos penais. Eu não vou chamar uma pessoa para perseguir, ela vai não fazer o trabalho dele, não. Pode fazer o trabalho. Não tem problema nenhum. O Vicente chamou depois de um outro. Você conhece o Tribunal de Justiça, você conhece o Ministério. Tá. Eu quero ter problema lá, tem problema lá. Eu quero apresentar essa ficha de cada procurador. Eu vou saber quem que pode colocar para você acertar com o Eu posso fazer, eu já fiz uma vídeo, providencial, porque o Marcelo Monteiro, que aliás foi muito sugerido, ele já respondeu o processo administrativo, ele funcionaliza a gente. Tem que ter uma política. Então, tudo bem. Não maldade com ninguém. Não, e ele sabe disso, ele sabe o fato do comunismo. Eu já falei tanto essa parte de ficar estudando isso, porque se ele tá, ele é todo certinho, sabe? Eu acho que ele se manifesta a favor do força contra a instituição. Ele acha que o Flávio está abrindo nas redes sociais. Ele está caminhando no Bolsonaro. Já falei para caralho. Quando ele falou, por que ele está pressionando? Não é uma coisa normal, ele está pressionando por quê? Eles precisam, exatamente, então eles precisavam disso. Então eu acho que uma coisa interessante que poderia ser feita, o que a gente imagina? A gente poderia certamente levar a Luciana. Essa pessoa de janeiro. Vai colocar toda a informação mais votado para que fosse apreciado pelo Ministério, pelo Paulo Guedes, exatamente. Não, nos negociações aí já acontecendo lançaram isso, o trabalho de bolsa aquilo. já tem lugar.
O Brasil é. No Brasil tem problema. Justamente direcionado, esse cara que vem. Uma gente político não carreira que é obrigado a deixar. Mas ele já veio. Mudou já o poder. Mudou, acho que vai mandar. Já voltou. Mas ele deve estar para sair, mas pode sair. Tá no Brasil, vai colar não. Tem mandato. E aí o que Ele ficou lá o tempo até que vai. O que eles criaram? Depois da história que o delegado não tem nome. O delegado não mas eu te passo. Como é que chegaram no nome dele? Quem passou? O que aconteceu? Quem não perdeu Ela fez um pedido de reconsideração. Nós temos um pedido de reconsideração dela. Todos. Eu poderia não aprendeu nada na caminhada. Na hora da vestiária, prendeu todo mundo, desclassificou o garoto de tráfico para uso e fez Isso foi o primeiro administrativo se trabalha com isso. a gente é o primeiro já mandou 3 advogados deles virem falar comigo. pedido de reconsideração. Porque ele tinha que destruir, porque ele é um candidato a 22 anos de república. Ele cismou com isso. Eu fui numa reunião lá no início, assim que ele assumiu, uma amiga minha que é desembargadora, que faz um trabalho de investigação. Eu fiquei chocada. Eu fui esse assessor da Sessão de 15 anos de minha vida. Eu continuava dele, eu não conhecia nada mais uma assessora, mas eu conheci de deputado. E A gente pode fui lá, eu dei uma faixa, ele mandou fazer uma faixa igual do Desfilo no gabinete. Os caminhos administrativos, Vamos ficar amanhã aí? Vamos, a gente vai embora 8 horas da noite. Vou ficar arrumado. É o caso, conversar com o chefe da Receita, ele não está pedindo nenhum favor. Não é favor não, Ninguém está pedindo favor aqui. não é presente, não é É o favor. caso, conversar com o chefe da Receita. Ele não tem chance dele sair disso aqui não, né, Ana? Não, o Toches não. Não, mas O Barros é Acho que é o secretário da caso. Receita. É sim, é 02, não é isso? Você não tem Não, É o 01 do Sérgio, era ministro, mas foi para lá. Sem problema nenhum. certo. É. Pô, então, Sem problema nenhum conversar com ele. Vai ter problema nenhum conversar com o Canuto. então É ótimo. o caso conversar com o Canuto? Sim, Sim. sim. Um clique. Olha, Ele em tese, fala um ele clique que você consegue saber. ele tem que manter esse se troço os fechadíssimo. funcionários da Receita Pegar gente foram de confiança dele. tá Eu mais converso fácil. esses dois Consegue sozinho, porque o Canuto é essa- muito esses acessos, inteligente. tá? Ninguém conversa com ele sozinho. Às vezes. Tá certo? É, a gente tá falando de E coisa deixar bem muito claro, grave. você nunca sabe alguém está gravando alguma coisa, que nós não estamos procurando favorecimento de ninguém. Não, mas não. Não, a gente quer que não cometa o crime, e que investigue. Presidente, até o próprio GSI, Até até o próprio GSI teria atribuição para isso, Sim, sim. para fazer essa apuração. Por quê? Porque o GSI tem essa atribuição, mas eu concordo que pode gerar uma fragilidade, Uma exposição. uma exposição, Não, porque pode pode virar gerar coisa pessoal. pessoal. Ele sabe por alto dessas nulidades e está tendencioso. Porque o que acontece? Mas em algum momento o Flávio vai ser denunciado. Na verdade, eu consegui brecar isso com o meu habeas corpus. Eu vi, ninguém me contou. Eu li a denúncia em busca apreensão até no gabinete do Senado. Eu li porque tem promotores que não concordam com isso no Rio de Janeiro, que não gostam dessas maldades. Tem promotores que têm respeito pela família do senhor. Né? Eu conheço as pessoas que já defendiam os familiares deles contra os próprios membros que fizeram esse tipo de maldade. Eu li. Tá? Tinha uma denúncia pronta, um jantar marcado. Eles me odeiam, né? Porque, na verdade, eu acabei com a festinha deles, de Rússia, Mafã e essa turma. No dia seguinte, teria uma mega operação, o HC foi julgado, o habeas corpus dia 25 de junho, uma quinta-feira. Dia 26, a denúncia recebida para decisão pronta do juiz de primeira instância, o Flávio Tabaiano, todo mundo sabe. Castilhos, o parente todo trabalha lá com o Uma vez governador. teria problema, teria uma dificuldade de resolver esse problema? Ele Marfan? tem esse poder? O Mafã? É. Hoje não. Hoje não. Na verdade, o Marfan ele até criticou o PJJ quando ele deu uma designação. Quando eu consegui o foro, o que o Gussen fez? Apesar de ter foro, eu vou dar uma designação especial para a primeira instância como está investigando o Flávio. O Flávio é o único parlamentar com foro sendo investigado em primeira instância. Todo mundo está em segunda na HU, a atribuição originária. Quando ele fez esse especial, procedimento de controle administrativo do CNPP, para cassar essa decisão administrativa de designação especial, porque fere o princípio do promotor geral. Ou seja, infeliz a vida deles, entendeu? Não passa nada. Infeliz. Dia 27 acaba o prazo, parece que a gente está conseguindo eliminar e vai cassar essa decisão. O Marfan falou, olha, você jamais deveria ter dado uma designação especial para a primeira instância investigar o filho do presidente, você quer arrumar um problema na gente.
agora não dá para desfazer. Eu falo, você não vai entrar no CNT, você não sabe como é. Entrei. Estava com Mangueiras Melo. Aí eu falei, Flávio, quer que eu fale de caixa com ele? Ele falou, não, eu vou rever isso assim que ele prestar as informações. Então a gente vai conseguir isso. O Marfan não é a favor disso, mas não é o chefe da instituição. E o Bussi faz o que quer. Vai acabar em dezembro. A gente cara que manda na sala do da Procuradoria? Na verdade é o Bussi. O que ele faz? Ele, por ele deu a designação para a primeira instância, para dizer, não sou eu que estou perseguindo o Flávio, não. Sabe? Não sou eu, não, é a primeira instância. Uma designação. Primo dele mesmo. Mas ele por que essa maldade? O presidente, eu acho que, olha só, o Ministério Público ele é psicopata, mas eles são bons com O que eu tudo. fiquei sabendo é que o Witzel, ele já montou o ministério dele para 23. Já Montou. E tem idiota que acredita nisso. Ele Tem. acha, Impressionante. ele conversa com o presidente da Ele é LERJ. doente, tem Tem uma doença mental. certeza. Eu respeito. Eu Eu respeito. falo uma Ele coisa nega absurda. nome, Ele nega não, nome, ele, nega nome. não, tem uma psiquiatra, na Guerra dos Barbosa, ele tem uma falsa Vou te percepção. falar uma Ele se vê coisa, eu não presente. posso te provar, você viu minha palavra, eu não acredito. O ano passado, mesmo ano, eu encontrei com o Vitor, não tinha esse problema, bem pequenininho o problema, ele falou, resolve o caso do Flávio, me dá uma vaga no Supremo. Olha isso. Quem Eu não falou sei isso? para quem seria, o Vitor, né? Olha isso. Falei, pô, Ele tem a polícia civil Não, nas mãos. e ele- não é chantagem, não. ele- isso aí é sede de poder. sede de poder. É. Então, você sabe o que vale você ter um ministro irmão teu no Supremo? É. Pois é. Na verdade, o que ele ia fazer? Ele ia colocar um procurador-geral. Não, o Flávio Itabaiana, deve ser o Flávio Itabaiana. Era o Flávio Itabaiana. Ele prometeu Ele prometeu para o Flávio Itabaiana. Monta uma equipe de Era o advogados Flávio por fora. Itabaiana. E o meu irmão, nós defendemos os militares. Né? Eu fui advogada do general Cerqueira na época da ditadura, eu era sócia do Rodrigo Roque. Resumindo, todos os habeas corpus que finalizou a Comissão da Verdade foram no meu escritório. Né? Todo mundo embaixo. Tem que sair, tem 50 empresários esperando Tulipa, né? Tudo. Faria vermelhinho. Vou fazer uma coisa, querem falar com quem amanhã? Canuto? Presidente, eu sou aqui determina. Não, que vocês, a quem interessa para te resolver isso? Eu acho que o CERPRO, se a gente puder. Mas qual a Você vai opinião? viajar amanhã, viu? Não, né? Vai viajar amanhã. Eu falo com o Canuto, agora eu falo com o Flávio, então. Qualquer hora do dia amanhã, o Canuto. Qualquer horário. O nosso é 8h40 da noite só. Eu já deixei a agenda ali para conversar com o Então, eu vou Ana. cuidar para o que acontece. Não Isso aqui não não precisa Secretário da pode. Receita. Não pode. ninguém está no tráfico de influência, a gente quer fazer justiça. Estamos batendo em mim aqui agora, presidente. Não sei se você reparou, eu não dou entrevista. A gente não pode Eu não falo com o eu só falo com o nome. Deixa eu ver o que eu vou falar. 2 meses e meio que não paga nada. As coisas. A República Vai ficou. encher a boca do cara agora. Soltemos, É porque dá raiva mesmo, mas, presidente, eles ficam esperando. Cada um. Eu A gente tem errei nosso duas limite. vezes. A gente tem nosso limite, né? A gente só fica vendo isso o tempo todo, ele escuta um negócio desse. Mas para evitar, você não vê. No dia do julgamento da Vescop foi uma das maiores vitórias da minha carreira. Eles são Não muito tem bravos. entrevista. Já viu, não? Meu pai tem essa formação aí. Não é porque eu quero não dar entrevista, mas sabe o que acontece? Meu pai também Eles fez vão lá, começar, eles vão me bater. É? Não tá Fez a mãe, fez escola fica de educação física do Também Zé. fez, Eu estou tentando. José Bonete. Depois mesmo, o Bonete? Paulo deu, né? Quando eu Teu desci pai? pro Flávio, o microfone estava na Eu minha sou mão. muito amigo dele. Aí ele vai assim, eu nunca É, fala. eu sei. Me conhece Tem um também. perfil bem diferente do Fred Góes. O Bonete era filho do Avelange. É, Bota a cara filho muita do capa, Avelange. entendeu? Até hoje Muito sensacional. cuidado com essas coisas. Você sabe o que aconteceu, né? Eu falo com ele, Até que dia que ele era filho do Avelange, transferi meu Facebook. até o dia que o Ricardo Teixeira fez uma proposta, no começo dos anos 90, fez uma proposta de corrupção com meu pai, italianão, 1,90 m, subiu em cima da mesa e deu um soco na cara do Ricardo Teixeira. Eu faria a mesma coisa. Eu não sou, Você não sabia, não. tá achando que eu sou moleque? Você vê que até hoje nenhuma pessoa aqui fez qualquer conversa para vamos dar um jeitinho, nada. Não tem essa O conversa. diabo sabe pra quem vai. O O que a diabo gente sabe pra fica quem vai. triste é que não tem esse tipo de conversa aqui. Fica triste, né? Acho que eu mandei com ele aqui na reunião da educação física aqui desse ano. Ele também. O Bonete foi muito bom jogador de basquete. Eu quero ver se eu posso É um cara fazer amanhã, mas sensacional. vou gosto acertar, muito então dele. vou conversar. Ele é muito respeitado na turma dele, porque ele era muito Não inteligente. entendeu a importância? Entendeu? Olha só, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Todo dia, a gente não sabe também. Tudo que a gente está
está falando, eu não quero meu nome no jornal. Eu consigo ficar na mão de massa até agora. Posso ficar com você? Por favor, a inscrição está toda aqui, ó. Tá, aqui toda Vocês querem levar e documentada. trazer amanhã? Isso. É o único que Não, a vocês gente. têm? Não, temos outro. Acho que tem uma inicial aí também, tem toda a documentação. Eu tenho muitos outros documentos além disso. Muitos. Com toda franqueza, eu tenho documentação que vocês podem deflagrar a operação amanhã. Com todo respeito. Eu não sou investigadora, mas é porque o que a gente está fazendo é o seguinte, a advocacia criminal hoje tem que ter uma investigação defensiva pesada. Entendeu? Se nós não atuarmos nessa área da investigação defensiva... Isso mudou de 15 anos para cá. É. Ninguém trabalhava na investigação antes da ação penal. Agora é o mais importante. E esse trabalho aqui, eu acho, eu com toda humildade... Esse é o contato da cara. Tira foto, não, depois você imprensa. Poxa, minha mãe é fã do presidente, ela fica tão orgulhosa. Eu vim de uma família extremamente simples. É verdade. Vamos lá, Maria, vamos descer. Tudo bem? Como vai, Marcos? Tudo bem? Tudo bem? Vou dançar. Mas eu acho que a gente vai resolver isso no Rio, Ramadinho, está todo mundo caminhando para tal. Não é fácil não, entendeu? Não, eu sei que não. Mas Eu acho estou que a gente acompanhando vai bem o trabalho. processualmente. É bom ver que vocês estão no caminho bom. Cuidado com... Tem alguns caminhos para ir, Seu telefone aqui para no acertar. É, porque na bolsa. Para Eu construir acredito bem. que a Tá? gente consiga... Eu acredito que a melhor saída é dentro da Receita, pegando sério, com uma apuração que não tem como voltar atrás, uma apuração administrativa, que se travar, judicializa. Tem que ser lá de dentro. Mas tem que ser, ó... Mas não pode ser do agente político, ministro da Economia. Tem que ser na Receita, Sim. apontado, mostrando que tem uma notícia para ele que ele botar para baixo. Eu acredito, aquele negócio que eu até mandei para você outro dia, se a gente fizer um pedido de reconsideração, se a gente faz um pedido de reconsideração da demissão do Eduardo, que tem Que foi baseado nessas que tem debates, toda a prova fortalece e bastante a que gente. Tem o que corregedor ser- da Receita já precisa sentou em ajudar a gente cima nisso, e tem que ser ignorou. pedido Imagina para ser só, pensado general, que chega não dá toda pra fazer. a prova de crime para ele, praticado pelos funcionários da corregedoria, e ele ignora. Ele é o corregedor geral da Receita. Mas E aí esses vamos ver como é que chega ali. A economia é mais complexa, tem que chegar E a tem certeza. mais. É um negócio que eu não contei ainda, falou. que é importante falar para os senhores, que é o seguinte. Além disso, eu apurei, vou dar de presente, assim, um brinde, né? Um bônus, algumas outras ações desse grupo. Ele tem uma das ações que é da COSAN, sabe o caso da COSAN? Uhum. Eles perdoaram uma dívida de 1 bi da COSAN, da ESSO. Então, eu tenho mais 8 delas. Mas você já não foi no conselho aqui em cima? Não, Foi lá? foi lá. Foi lá embaixo. Tudo Tudo lá é embaixo. favorizado. Tudo no Rio de Janeiro. Tudo no Rio de Janeiro. Esse é papo, olha só, Francamente, da geral que bom. da República, vendo esse comportamento Isso do explica PDS, também a roubalheira no Rio de Janeiro. É. Porque quem tem moral para fazer alguma coisa com esse clima? Por isso que o Essa Sérgio Cabral questão roubou o que é. roubou, Eduardo Paz deve ter roubado um monte, General, secretário de esse saúde pessoal roubou da pra Receita cacete, tem todo que o sair Sérgio lá Couto. imediatamente, eles os nomes. A gente fez a relação contra uma das relações contra todos. fazendo essa... Essa parte eu não sabia. Pois é. Eu tinha colocado isso. Tá Delação tudo isso, contra se tiver oportunidade, ou se tiver tempo, dá uma lida. Contra a Tem saúde. tudo. Aí só tem 15 Contra a folhas. saúde. Viu que o Tudo que a gente secretário fala aqui tem do a Banês gente foi tem um trabalho de 2 preso, meses de né? pesquisão. Que loucura. Tendo contato com funcionários da Receita que foram demitidos por esses caras. Tem enriquecimento ilícito, ele ignora a herança que ganhou do pai, ele ignora que a mulher tem um salário de beleza em Ipanema que fatura, ele ignora tudo. Demite o cara um mês e meio. Dá uma levantada nessa sala de vergonhosa, ainda foram roubados, que o esquema Mas continua desde o primeiro montado. dia, já.
processo da Você vida. sabe que a gente tem Estão a gente adiantando, tem, quem a gente tem tem para apurar vai acabar e prescrevendo, logo no cadência, prescrição, uma já empresa se livrando de que a provas, já gente está mostrando representa, diligência, é, obrigatoriedade queria de vender trabalhar, Tiraram foca o na claro. pessoalidade, foca naquele eu vim e-mail, como pessoalmente vocês estão para trabalhando aqui, fazer vai o entrar um controle, né, para os clientes para não ter problema criminal. Aí eu espelho lá embaixo, produziu o eu vou pôr no Tem crime. que tomar lá na cama. Eu não sabia Não disso. precisando Não, isso não. não, Mas loucura não Tô, não vou na investigação, pô. Sim, mas eu vou te perguntar, eu vou trazer as informações. tem pessoas É muito que estão informação que fazer, sabe? já não trabalham na empresa e que Todo dia uma coisa. Imagina eu monitorando isso, eu a hora que eu cheguei no Rio de acordo, Janeiro, mandei tudo né? para o Ministério Até a hora que eu Público. durmo, Olha, essa pessoa o Ministério Público não paro, assim, de sexta, sábado, domingo, eu tô com meu marido num dos dias. Depois eu falo, essa parada pra casa. Eu não consigo encontrar, não consigo. Porque eu vou ter alguma reunião. Eu acho que tem tanto problema na HCE. Teve um diretor da HCE que Acontece, descobriu um funcionário de fila dentro da HCE. São questões Mandou abrir políticas, um galpão, ok? um galpão de subterrâneo, mas tinha uma ambulância de 0 quilômetros que nunca entrou em carga para não romper o contrato com a empresa que faz o serviço. Mas deixa eu contar uma coisa para você. Vocês têm uma animosidade com a pessoa chamada Luiz Gil, que é o decano. As maiores Eles são que eu bons, né? faço aqui em relação ao amor por meu professor, eu sou filha dele, eles gostam de eles abordam no cortejamento do marido. Meu avô foi o grande escola, eu fui ministro da SPM, eu sou doidão, e todas as famílias Vocês já fizeram muito bem, botar aí para ele falar, Obrigada. É uma coisa, uma HCD não é quando eu quero. Tem que uma coisa não esperar sair de férias. Saúde, e a educação é uma coisa, é livro didático, merenda escolar são os grandes ralos, mas é uma roubalheira o tempo todo. E aí cai pra cima do Está disponível, né? Quer afastar o cara. Mas eu acho que esse caminho que a gente está é um bom caminho. Negro, pode eu tô cumprindo, Eu acho que houve banca as coisas lá. Tá pro Supremo, então vamos esperar um pai. pediu Aí atrapalha a vida do cara. Eu pedi para Botei ele de frente, chamei. Você sabe, você vai ouvir a pessoa que vai chegar. Ficou com pena do fato. isso aí, Acho que você quer prejudicar você não democracia no aluno. Diz que ele era. Você não é aluno, que ele era. Jamais faria isso. Mas não é o que chega pra ele, as pessoas são ruins. Foi o professor do Vitor, que é o outro advogado do Flávio, que é meu amigo do Cível. todas as Quando mudou a composição, Independente de partido, da polícia para da eles era uma vai ter um voto divergente pelo nosso regimento, que é o desembargador que diverge passa seu relator. Eu, a composição. E a gente vai vigiar as férias, fulano e tal, beleza, beleza. Não é quando eu quero, você entendeu? E isso brigando com o Fresh. Não é quando eu quero, eu tô grande população. Mas a gente resolveu no Supremo, a solução é a gente quis vincular o ministro Supremo à causa dele. é odiado por todo mundo, ninguém gosta dele. Não está sabendo construir o caminho. Tive que desfazer isso tudo. A gente Petreira da escola chegou a 40 anos, explosão marcou o julgamento, não quero sustentar. Disse designou uma procuradora para sustentar contra parecer favorável. O caso é igual o caso do Consigo sangue. parecer favorável. Lembra de uma Que a vez Mônica que vota com a parecerista. eles saíram matando Mercado gente? Mulher. Vocês vão embora quando? Aí eu vou embora. Pessoal, mas eu vim para cá para resolver esse problema. Meu voo está marcado para amanhã 8h40. Vocês estão vindo Mas eu direto para poderia. Brasília? Estou vendo basicamente semana sim, semana não. Espero o presidente sinalizar, com quem vocês vão conversar. É o Canuto, eu acho mais importante a receita. Eu vou falar. Eu acho que é importante Vou pedir você sinalizar. autorização para falar lá também. Aí conseguimos, eu quero enrolar isso até a próxima administração. A gente vai conseguir 6 composições importantíssimas para o Flávio Norma Especial, de pessoas que não fazem parte da composição. Eu acho que Onde estão seus celulares? Do lado de cá? A minha filha Celular de estava na vocês? recepção, acho que está aqui. Ele fala, eu acho que eu exagerei. Vocês entraram por onde? Por lá? A gente entrou por aqui, não foi? gente A gente entrou por aqui? Do labirinto. Vocês estavam na casa do Covid? Não, a gente estava no meio hotel. Não, meu pai me vetou de lá, porque ele queria vir, né? Porque ele estava ansioso com isso. Eu te falei que Aqui vocês deixaram o celular, não foi? Você deixar o celular do outro lado. estou falando. Mas eu aguardo o seu ok, tá com os nossos telefones. O telefone também tem. Marcos,
Gente, muito obrigado aí. General, um grande prazer. Muito obrigado. General, Meu pai mandei um abraço para ele, gosto muito dele. Ah, ele também gosta muito do senhor, Admirador admira dele. profundamente. Eu fiz o senhor. curso de educação física, eu era segundo-tenente. E ele era instrutor, ele era da CDE. É. E logo depois ele acompanhou o Avelange, não sei o quê, É. sumiu um pouco do circuito, mas eu gosto muito dele, gosto muito dele mesmo. Ah, e ele e a Vou Recife. acompanhar? Tá legal. Amanhã eu não tô aí. Lembro de viajar. A gente conversa um pouco. Ainda vai, eu faço isso pra ele fazer pra mentoria. Foi por aqui? De quinta não vai com ele não, né? Não. Quinta acho que eu vou lá, te falei. Então tá, vou me despedir de vocês então. Até mais. Valeu, você fala. Como vai, né? Tudo bem? Não vejo mais vocês, né? Tudo bem? Da Covid. Já teve? Nem eu. Então tá, então esquece. Ou então a gente já teve nada, né? Nada, né? Não Não, é é. possível Não, mas não ter, assim, a né? gente, nós não tivemos não. Pelo menos até 2 semanas atrás eu falei, nem jogar mais. Não, já tá aí. Até mais. Né? Vocês entraram pelo elevador de lá ou de lá? Eu vou tentar subir na taxa Onde é mais que vocês estão? remota Vocês ideia. vieram pelo térreo? telefone, a gente veio pelo Deus teste, a te gente veio de abençoe. táxi, veio pelo teste. Ainda pede vista. E a questão do foro dele vai ser analisado no STF? Porque se ele No site de reclamação, só se eles inovarem e se fosse inventarem. mantido deputado estadual, ele estaria com foro, mas Aí só. tem uma Olha só, turma ele lá. não perdeu o foro, ele Eu acho que trocou. você tem que fomentar o distinguish na outra turma. Que aí eu acho que a turma vai do lado dele. Não tem hierarquia de cargo legislativo, certo? Pô, Certo. mas dá para se atribuir. Não tem Para desincompatibilização chegar a senador também. é muito mais difícil. Óbvio. Então, se ele tivesse deputado estadual, manteria. Em que momento ele ficou para a primeira instância? Nem dia, nem Nenhum. dia. E o Itabaiana lá, julgando o civil e o eleitoral. Isso A tem gente que jogar abriu para cima suspeição, também. representamos contra ele, está A respondendo. impessoalidade que o procedimento está na frente. Ou seja, está uma excrescência para todos os lados. Não, é uma aberração, é uma coisa horrorosa. Então, o que eu acredito é que você tem que construir um caminho, que é contundente que vocês estão trazendo, de chegar na lei correta, no lugar correto, já sabendo que vai chegar para poder dar a decisão. E administrativamente, acho que dentro lá da Receita, acho que é o caminho. Vamos ver, vamos conversar. Sim, tá bom. O caminho tem que ser processual, tá? Materialmente é muito ruim, a história é ruim. Entrar no administrativo para você depois entrar no jurídico. Levantar uma questão processual de unidade. Entrar no médico, se fez, não fez, entendeu? Não é bom. Não é bom. Tá bom, vou deixá-las aqui. Seja um Tá bom. prazer, tá? Prazer. Prazer, Já tá para bom. a Covid. Ah, eu dou negativo. Tu cada vez que eu venho pra Brasília eu faço exame. Até mais, pessoal. Obrigado, hein? Parabéns pelo trabalho. Boa, acabou.